Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do primeiro Congresso Internacional Online de Agroecologia e falar um pouco sobre manejo da agrobiodiversidade com enfoque agroecológico frente às comunidades tradicionais, locais e de agricultores familiares. Esse tema é bastante interessante porque é um conceito que foi reconstruído na década de 90, mais precisamente durante a Convenção da Diversidade Biológica em 1992, mas que recompõe um conceito das populações tradicionais quando começou a domesticação das plantas. Isso se deu há 12 mil anos no fim, na última era da pré-história, no período neolítico, quando as comunidades começaram a selecionar as plantas. Esse processo de domesticação, ele surgiu em diferentes partes do mundo e hoje são considerados alguns desses locais como centros de origem, definido pelo biólogo Vavilov como sendo 8 desses centros de origem. Como nós podemos entender, a China sendo um deles, que produz o bambu e a soja, o arroz que se espalha pela Indonésia, Filipinas, Malásia, Vietnã, nas ilhas de Bohol, Cebu, que possui uma diversidade imensa no cultivo de arroz. A Ásia, mais sudoeste asiático, que corresponde à região do Afeganistão, também a região da Índia, em que teve todo o desenvolvimento e a domesticação do trigo. Entrando pela região da Abissínia, na região do Quênia, da Etiópia, há um grande trabalho dessas comunidades tradicionais com sorgo, milheto. O Mediterrâneo com as brássicas, com as hortaliças de uma forma geral. E entrando no continente americano, nós podemos entender melhor como que as civilizações astecas, toltecas, olmecas e maias passaram a trabalhar com seus cultivos, como no caso do milho. O que tem de valor nessa história toda é que o conceito da agrobiodiversidade foi trabalhado por essas populações, onde eles incorporaram o trabalho com a diversidade genética dessas espécies, mas incorporando aspectos no seu uso, ligado à cultura, ligado à gastronomia local, ligado à religiosidade e às festividades que existiam nessas comunidades. As formas de trabalhar com essas espécies fez surgir inúmeras variedades locais espalhadas hoje pelo mundo e que trazem essas histórias, esses valores culturais correspondentes a esse cultivo. Dos índios mexicanos, na região mais do sul do México, entrando para Guatemala, houve o trabalho das comunidades dos Chibichas, que levaram esses cultivos até a região dos Incas, né? E nos Incas também é um processo bem interessante, em que os pré-Incas passaram a trabalhar e domesticar esses materiais mais ou menos em 1500. O primeiro livro no Tratado da Agricultura foi escrito por Alonso Herrera e ele já colocava que em 1513 já havia seleção de plantas que se autofecundam, como o trigo, centeio e o arroz, pelos romanos, Virgílio e Varro. Mas entrando um pouco no Peru, entrando naquela região de Chinchero e Moray, a gente consegue observar claramente que houve unidade demonstrativa, ensaios de avaliação de cultivares feitos pelos Incas para olhar a adaptação do milho, do feijão e da batata frente a temperaturas mais altas e mais baixas, altitude e aos estresses abióticos. Isso em 1512. De lá para cá começou a ter uma evolução muito grande na diversidade dessas espécies, incrementando o grande número de variedades locais, crioulas e ou tradicionais. Com o início da Revolução Industrial, teve um trabalho do Justus von Liebig, que foi o introdutor dos fertilizantes químicos e da famosa lei do NPK, aí começa a surgir a agricultura moderna. A agricultura moderna chega num momento também muito interessante, em que dois pesquisadores, dois biólogos, sendo um Frey, que foi o Mendel, que traz as leis de Mendel, onde os caracteres, no caso que ele trabalhou com caracteres qualitativos, como a cor das flores da ervilha, colocando que as distribuições não eram
variáveis, não eram contínuas, né? E que os caracteres eram definidos por 2 fatores que vinham dos parentais. Já Darwin, trabalhando com a sua viagem pelo Beagle, pela costa do Brasil e entrando até a Patagônia e subindo para a ilha de Galápagos, ele conseguiu verificar a variação contínua na diferença entre as espécies. Esse debate entre variação contínua e variação bem determinada gerou um conflito muito grande e Mendel recusou aceitar a lei da seleção natural feita por Darwin. Mas isso tem um significado muito interessante para a agricultura moderna, porque o Mendel trabalhou com uma planta como as plantas que se autofecundam naturalmente, no caso da ervilha, mas serviu de base para os geneticistas no início de 1900, como Jones e East, a trabalharem no sentido de transformar as plantas em plantas que se autofecundam. No caso do milho, que é uma planta que cruza ao acaso, eles passaram então a autofecundar essa planta, obtendo linhagens e, para surpresa de Jones e East, ao cruzar essas linhagens, obtiveram a heterose a partir do híbrido. Daí surge então a concepção da agricultura moderna, com os fertilizantes químicos e com a uniformidade dos cultivos. Logo é introduzida a mecanização e há um processo evolutivo para a agricultura com alta tecnologia, dita agricultura moderna. Houve um problema muito grande com o passar do tempo, é que essa agricultura ela passou a representar danos aos recursos naturais, danos ao meio ambiente, ao problema de contaminação dos lençóis freáticos e também do êxodo das populações rurais. Isso começou a alertar o mundo em função desses problemas. E um dos problemas maiores que começa a surgir é a questão da erosão genética dos cultivos e o desaparecimento das variedades locais. Olhando esse olhar um pouco perturbador sobre o desaparecimento dessas variedades locais, vários debates internacionais começaram a surgir. Um dos primeiros debates foi a Convenção da Diversidade Biológica e logo depois, em 1996, em Leipzig, houve o Plano de Ação Global para Alimentação e Agricultura, na qual foi introduzido os conceitos de melhoramento participativo, da valoração dessas variedades locais, do uso e conservação dessa biodiversidade pelas comunidades locais. E assim, em 92, é reconstruído o conceito da agrobiodiversidade, na qual ela corresponde à diversidade entre e dentro de espécie, relacionado com os valores socioculturais, valores de uso e os diferentes sistemas de cultivo. Esse conceito da agrobiodiversidade, na verdade, é a base do conceito da agroecologia, que no conceito da agroecologia você potencializa a biodiversidade local e os valores socioculturais e tem um manejo holístico dos agroecossistemas. Ele precede, ou melhor, ele vem depois do conceito da agrobiodiversidade. Mas no fundo, a agrobiodiversidade passa a ser entendida como a base genética do sistema de produção agroecológico. Entendendo dessa maneira, começamos então a pensar como trabalhar com essa temática em relação aos dias de hoje. Passado algum tempo, vários debates surgiram e também começaram a ter problemas também com as legislações vigentes, como a lei de semente, lei de cultivares e também com a forma que essa lei encara a produção agrícola, a produção de monocultivo e da uniformidade dessas espécies, entendendo que a heterogeneidade e a diversidade genética são os ingredientes necessários e essenciais da agrobiodiversidade. Recompondo um pouco esse processo, na década de 80 surge então esse debate já dentro do Brasil e começa as organizações sociais, as organizações dos agricultores e dos camponeses a se articularem em relação a esse processo. E aí então começa o primeiro trabalho do manejo da agrobiodiversidade com enfoque agroecológico, surgiu com a rede PTA na década de 80, onde começaram o primeiro trabalho de resgate dessas variedades locais e o intercâmbio dessas variedades, um processo muito interessante, muito importante, que ocorreram em 8 estados do Brasil. Logo após o resgate dessas variedades locais, começaram os ensaios de avaliação dessas variedades ditas crioulas.
Essa avaliação foi fundamental pelos processos pedagógicos, processos esses de adaptação local e de adaptação aos sistemas agroecológicos, além também de entender e conhecer esses materiais frente às tolerâncias aos estresses bióticos e abióticos. Cabe aqui também salientar a importância da recuperação dessas variedades locais, frente que elas são as verdadeiras fontes genéticas para a tolerância aos diferentes estresses bióticos e abióticos, né? Outro ponto também importante em colocar aqui é que no desenvolvimento da agricultura moderna, a construção da base genética para a agricultura convencional, ela foi feita numa base genética adaptada aos fertilizantes químicos, aos herbicidas, enfim, a todos os insumos que são colocados dentro da propriedade. Isso é muito importante porque quando se coloca um material que foi desenvolvido geneticamente para o sistema convencional, dentro de um sistema orgânico, você terá dificuldade de adaptação desse material, principalmente pela assimilação de elementos como nitrogênio. No sistema convencional, nitrogênio encontra-se na forma de nitrato e aí passa a ser importante dentro da planta algumas enzimas assimiladoras desse nitrogênio, como é o caso na nitrato redutase. No caso das plantas que se adaptam aos sistemas orgânicos, o nitrato não é a forma assimilável pelas plantas, e sim a amônia diretamente. E aí as enzimas glutamina sintetase e glutamato sintase passam a ser o papel importante nesses processos metabólicos que ocorrem nesse germoplasma. Aí a importância desses ensaios de avaliação, que é exatamente para conhecer o material genético que se adapta a esses sistemas agroecológicos. Logo após esses trabalhos de ensaio de avaliação do resgate, há um processo na formação de redes sociotécnicas em que é realizado um intercâmbio desses materiais frente a outras comunidades. Esse trabalho ele começou a andar e seguir com outras organizações sociais, além da rede PTA, também pelo movimento dos pequenos agricultores, pelo movimento camponês popular e também no Nordeste junto com a ASA, com a articulação do semiárido. Inúmeras variedades foram resgatadas, ensaios foram conduzidos e os processos também de conservação desses materiais foram trabalhados. E aí cabe salientar o imenso valor que se tem dos guardiões de sementes, como as mulheres e os jovens mirins, os guardiões mirins desses materiais. Os bancos de sementes passaram a ter um valor muito grande nesse processo, visto que os bancos locais ele têm um papel de garantir a segurança e soberania alimentar dessas populações, evitando que esses materiais se percam e também como sendo um local de troca e também de estímulo a feiras locais de sementes. A partir desse processo, aí começa a ter o advento de uma outra característica que foi o melhoramento genético participativo, que é mais um recorte da agrobiodiversidade e de fundamental importância. O melhoramento genético participativo descentralizado, você empodera as comunidades. A comunidade passa a selecionar com métodos adequados de seleção para sistemas agroecológicos e, consequentemente, ela consegue ter ganhos muito grandes em relação à sua produtividade. Mas não só a seleção genética é importante nesse processo do melhoramento participativo. A partir dos ensaios de avaliação, também são identificadas as variedades que estão com processo de erosão genética. Em função desse processo de erosão genética, reconstruir essa variedade também faz parte do melhoramento genético participativo. Essa reconstrução dessas variedades, utilizando as variedades anteriores com um germoplasma semelhante, formando um composto e desse composto surgem novas variedades, é um processo bastante interessante. Hoje, junto com o movimento camponês popular, temos variedades de milho chegando a 10 toneladas por hectare. Variedades essas locais, variedades trabalhadas pelos camponeses em Goiás. Em sistema agroecológico, com um custo de produção em torno de 20%. Olhando para o sistema convencional, hoje um híbrido de milho, por exemplo, tem uma produção em torno de 11 a 12 toneladas, mas com um custo de produção em torno de 60 a 70%. Nesses trabalhos, que como consequência
do manejo da agrobiodiversidade, você na verdade está construindo a base genética para os diferentes sistemas agroecológicos. Quando se começa a construir um sistema agroecológico em regiões como o Cerrado brasileiro, em que você tem áreas amplas, começaram então a surgir a ideia de trabalhar com os corredores agroecológicos. E esses corredores agroecológicos, eles são corredores que têm cultivos intercalados com cultivos alimentares, intercalados com plantas de cobertura. Mas precede os corredores agroecológicos os ensaios de avaliação. Os ensaios com feijão, com milho, com abóbora, com mandioca, que serão introduzidos nos corredores agroecológicos. Então, normalmente, nesses corredores agroecológicos, há um ponto final deles que são as células de seleção. E dentro dessas células de seleção são realizadas a seleção de milho, de feijão e de outras espécies. Essa construção dessa base genética permite que vai rotacionando com o tempo e também continua com os procedimentos agroecológicos, gera uma renda e gera uma diversificação muito grande e muito interessante para as comunidades. E a valoração desses materiais genéticos dentro da sua diversidade e dentro da sua cultura, há um resgate muito grande no uso desse material e na diversificação do seu uso. O manejo da agrobiodiversidade passa a tomar um enfoque muito grande dentro das reuniões da FAO e hoje, nas plataformas internacionais, a agrobiodiversidade é encarada como um elemento estratégico e fundamental para o sistema de produção agroecológico. Em resumo, seria mais ou menos isso que eu teria que dizer e fico aqui meus agradecimentos a todos e qualquer contato é só entrar no meu e-mail altair.machado@embrapa.br e algumas publicações eu posso encaminhar quando for necessário.